Alviverde, o Palmeiras que venceu o seu primeiro jogo no campeonato aí em casa. Porra, vitória suada aí, tomou 2 gols de falta do grande Hulk. Mano, o Hulk é muito craque, né, velho? Não dá, mano. O Hulk é Dois craque golaços. demais. Dois, Dois dois golaços. golaços. Golaço, Mas o absurdo. Palmeiras pô, conseguiu fazer um bom jogo aí. Teve até gol do Tigrinho, que não foi gol, né, no fim das contas. Mas, pô, Palmeiras fez um bom jogo, conseguiu uma vitória importante aí contra o Galo. Levisão, expectativas para o Palmeiras aí também. O que você viu desse jogo? Você já viu alguma melhora de desempenho também? Porque o Abel e os seus comandados estavam sendo muito cobrados aí por uma falta de desempenho, né? O time não estava conseguindo trazer aquele futebol convincente e que o Palmeiras sempre teve de dominância, né? Você conseguiu ver alguma coisa nesse sentido ou foi mais uma vitória ao acaso? Cara, eu achei que o Palmeiras jogou muito bem esse jogo. Foi um jogo que realmente o Palmeiras talvez tenha feito uma das suas melhores atuações nesse ano de 2025 e isso se converteu em números. O Palmeiras teve mais posse de bola, chutou mais a gol, chutou mais no geral, trocou mais passe. Ou seja, o Palmeiras foi um time mais intenso durante os 90 minutos do que o Atlético, né? E também tem vários pontos, vários porquês. O Atlético também tá vivendo uma fase caótica, né? Vários jogadores colocando o clube ali na justiça, pedindo rescisão de contrato. Enfim, mó guerra o Atlético tá vivendo. O Cuca não vem bem também. Mas isso não inibe nada o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito bem, o Vitor Roque fez uma ótima partida, mas é azarado, né? Porque não fez o gol, né? Na verdade, foi o gol contra do Júnior Alonso. Mas o Palmeiras fez a parte dele, cara. E assim, o Palmeiras ele vai ali. O Palmeiras é assim, ele vai ali pela beiradinha, ganha um jogo aqui, ganha um jogo ali, ganha um jogo aqui, ganha um jogo ali. Quando você piscar, o Palmeiras está lá no topo da tabela, lá, Cruzeiro, com o Red Bull Bragantino, Flamengo lá, e ninguém dá nada, né? Então, assim, o Palmeiras ele vai ali, só nas beiradas. O que chama atenção, cara, é a entrevista que o Abel deu pós-jogo, né? E ele falou que a renovação com o Palmeiras está muito bem encaminhada até 2027. Só falta uma cláusula. E qual que é essa cláusula, né? Eu me perguntando para eu mesmo me responder. Qual que é essa cláusula? Se o Palmeiras, se o Abel não ganhar nenhum título com o Palmeiras esse ano, se eu não me engano, ele tem o direito de sair, né? De quebrar ali o contrato e sair. Ou seja, Abel Ferreira sempre sendo polêmico, né? Assim, ele foi um pouco tanto quanto arrogante, ao meu ver, nessa Ah, que declaração. novidade, né? Que novidade. É, Mas isso não é uma grande novidade vindo de Abel Ferreira, né? Porque é um cara que a gente cansou de falar aqui, enfim, um cara foda pra caramba, mas sim, se colocam a capacidade dele em jogo, se duvidam dele, se provocam ele, ele responde com isso, com arrogância, com um tom provocativo, né? E tem gente que gosta desse perfil de treinador, tem gente que não gosta, né? Mas ele soltou mais uma das suas polêmicas no pós-jogo ali, só falta uma cláusula aí para ele acertar a renovação dele com o Palmeiras. E no mais é isso, cara. O Palmeiras fez um jogo muito bom, apesar dos 2 gols sofridos de falta. E aí também tem a torcida pegando no pé mais do que o necessário, cara. Eu vejo a torcida do Palmeiras também pegando muito no pé do Everton ali. E, cara, o que ele poderia fazer, cara? Assim, foi 2 golaços. Pra mim não teve falha nenhuma do Everton, nenhum dos dois. O primeiro gol, o Hulk colocou a bola literalmente na gaveta, na onde dava. E o segundo gol, gente, podia colocar 5 goleiros lá que não pegavam. Assim, foi uma paulada, assim, absurda. De muita força e numa distância muito perto, né? Então, assim, o torcedor palmeirense também um pouco com ranço, né? Criticando ali acima do tom, acredito também pela performance do Palmeiras no Mundial. No mais, é isso, cara. O Palmeiras fez um jogo muito bom, talvez uma das melhores atuações do Palmeiras no ano, mas eu acho que não é o suficiente para abaixar essas críticas da torcida, né, cara? Porque a torcida do Palmeiras também se sente ali um pouco. É difícil. Se sente numa situação complicada, porque o Palmeiras estava com o Estevão, estava com o Richard Rios, vendeu dois dos seus melhores jogadores. O Estevão vendeu agora o Rios por 30 milhões para o Benfica. Cadê a reposição? Quem quer reposição? Então o Palmeiras está no nível que a torcida está criticando, assim, em cima do lance. Mas eu entendo, porque o Palmeiras vem sendo muito competitivo durante esses anos. Então a torcida quer que a peteca não cai, fica lá em cima. O Palmeiras até agora, nada, né? Não trouxe reposição para o Rios, não trouxe reposição para o Estevão. Tá aí, ganhou esse jogo, jogou bem, mas é aquilo. É uma torcida exigente,
pro nível que o time tá hoje. Mas, para mim, as minhas aspas mesmo desse jogo, meu destaque para esse jogo vai para Abel Ferreira, né? Porque mesmo quando ele não quer, ele consegue roubar a cena ali de toda a partida com essa sua declaração um pouco quanto polêmica aí no pós-jogo. É justo, a Bel, se não ganhar, tem o direito aí de pedir pra sair. E, pô, como o Gui que tava aqui com a gente semana passada disse, o teto do cara é muito alto, né? O cara, quando ele entrega um trabalho teoricamente ruim, é G4 do brasileiro ali, brigando lá em cima. E aí, pô, eu queria até saber do Josu. Josu, o que você espera do Palmeiras no resto desse campeonato aí? Você concorda com essa cláusula inusitada do nosso querido Abel Ferreira? Eu concordo, mano. Eu acho que é isso. Pô, o cara bateu no peito e falou: se eu não ganhar, eu vou embora. É isso. Não, eu gosto disso, eu gosto desse tipo de treinador, geralmente treinadores portugueses, né? Igual Ele tem Mourinho, aura, né, Josu? Special One, ele gosta ele gosta de falar que é o cara, porque no final ele é o cara, vai fazer o quê? Então, o Abel Ferreira tá Esse cara certo. sou eu, né, Josu? Esse cara sou eu. Então, Ele tava farmando uma aura, né? Farmando aura, é o Piccolo do futebol, é o Abel. O Piccolo é verde. Pois é. Bom, acho que o Palmeiras é um time que tem muito a evoluir, principalmente pelo Vitor Roque, cara. Se o Vitor Roque engrenar, o Palmeiras melhora bastante. Solta é claro que carta tigrinho. teve os desfalques agora, né? 2 jogadores super importantes, o Estevão e o Richard Rios, que foram embora, mas ainda assim o Palmeiras tem um time muito competitivo para as competições que disputa. Acho que dá para Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Palmeiras sabe muito bem o caminho de vencer. E precisa desse atacante que é o Vitor Roque, fez uma partida muito boa. No terceiro gol ele demonstrou uma inteligência muito forte ali no lance, de ter uma calma sinistra para encontrar um passe muito bom e ainda o Palmeiras conseguir fazer uma jogada perfeita, praticamente um gol sem goleiro. Então o Vitor Roque, se ele continuar jogando assim, ele vai ser fundamental, e é isso que o Palmeiras precisa, né? Concordo 100% com o Levi na questão do Everton. É um goleiro bem honesto e a torcida tá pegando muito no pé dele. Inclusive, ele tomou esses 2 gols de falta indefensável e no último lance do jogo, o Hulk cobrou outra falta. O Hulk cobrou outra falta que ia no ângulo e ele pegou. Ele pegou, evitou o terceiro gol do Hulk. Como é que você vai reclamar desse cara, velho? Ele garantiu a vitória do time. Eu acho que, além de ser honesto, é ídolo, né, o Josu? O Everton é ídolo do Palmeiras recente. Então, assim, também eu acho que a torcida tá passando do limite ali um pouco. Mas também, a torcida é aquele tipo de ídolo que só vai ser muito reconhecido quando se aposentar. É sempre assim, velho. Tem ídolo nos times que quando se aposentam, beleza, a torcida inteira vai reconhecer que ele foi um cara muito embaçado, mas enquanto tá em atividade, é cobrança até o final, porque é isso, velho. O Palmeiras tá brigando no topo e não quer perder esse fio, né? Essa subida. Porque o Palmeiras é um time que tem dinheiro, tem torcida, tem estádio, tem praticamente tudo. Então a torcida cobra porque sabe que tem dinheiro para comprar jogador novo, sabe que tem dinheiro para investir, para se manter lá em cima. Então eu acho que isso é muito válido. E o Palmeiras é, mais uma vez, um time muito forte, muito concorrente aí ao título brasileiro. É isso, sempre comendo pelas beiradas, mas nunca deixando pontos perdidos em casa. Sabe um cara que não respeita o Everton? Cara aqui, ó. Lucas Gama. Respeitem o Reptil Everton. O cara não tem respeito algum. Mas lá de baixo ele deixou ali também, né? A verdade é que a torcida do Átomo Verde é chata pra cacete. Pô. É chata, mas tem que ser, né? É chata e o time dele tá ganhando tudo todo ano. Se meu time tivesse dinheiro, eu ia ficar também xaropando. Pô, cadê meu reforço? Me dá meu reforço. Eu quero, compro o Messi. Se o time tivesse milhões em caixa, né? São Paulo, eu quero vender. Se tivesse uma Crefisa lá, né, Jesus? Eu ia lá na Crefisa. Eu tenho saudade de quando a minha torcida era chata, pô. Quando na época que o São Paulo ganhava tudo, todo mundo falava, a torcida do São Paulo é muito chata, não sei o quê. Tem que ser mesmo, pô. Mas aí saudades dessa época, quando a torcida do São Paulo era chata. Nessa época eu tinha 5 anos, foi sacanagem. Na época que a torcida do São Paulo era chata. Nossa, caraca, meu time, meu Deus, contrata o Adriano Imperador. Legal, eu com 8 anos, falando. Eu tenho a camisa dele aqui, eu achava ele legal, mas eu não era chato. Eu não tô falando de mim, tô falando da minha torcida. Não, tô zoando. Eu sei. Ok, e você tem essa expectativa? Palmeiras aí com milhões em caixa, Richard Rios saindo, Estevão.
na minha opinião, tem que contratar. Você espera isso também. Inclusive, um bom reforço aí pro lugar de Richard Hill seria ele, né? O Pogba não, o Marcos Não, Antônio. mano, eu Aí, sabia que você ia falar isso. Eu vi no seu olhar, velho. Tá vendo? Eu sabia, mano. Tava pescando essa aqui, velho. Sabia. Toda vez isso, velho. O jogador do São Paulo não pode acertar um passe que já. Que tem que. Vai sair. Não, mas concordo. O Palmeiras ele precisa atrás de um reforço aí, principalmente a do Richard Rios, né? Porque a saída do Estevão era uma saída que a gente já sabia já, pô, um Sim. ano, né? Que a gente já era esperado. Então, teoricamente, o Palmeiras já estaria se movendo para justamente substituir o Estevão no momento que Outro ele moleque saísse, aí, né? né? É o Alan, né? Provavelmente. Provavelmente, exato. Time desgraçado, Agora, né? Revela um atrás do outro também. Vai vender esse é, Alan por 250 bilhões de reais. Sim. Meu Deus. esse é o resultado de ser um dos poucos times com uma diretoria de fato boa no futebol brasileiro, né? Porque tirando o Palmeiras e o Flamengo, que mesmo sendo milionário, né, administrativamente falando, a diretoria acerta, mas futebolisticamente erra muito ainda também, né? É uma torcida... torcida não, é uma diretoria que toma decisões muito erradas, muito mal pensadas, muitas vezes gera muita polêmica, muita confusão à toa, né? Ainda assim, acima da média das diretorias do Brasil. Agora, você pega todas as outras diretorias, pelo amor de Deus. Tá? Até um pouco tempo atrás, a gente colocaria o Galo, né, o Atlético Mineiro, nessa categoria dos 3 maiores times em quesito de elenco e tal, né? Os times que estão melhor. Já não dá pra colocar o Galo nessa categoria. E a fase que a diretoria do Galo tá também é brincadeira. Essa situação... Falando rapidinho até, dessa situação que deu aí dos 5 jogadores pedindo pra sair, botando o time na justiça e tal, inclusive meio que já se resolveu. Você falou até do Rony, né? Que o Rony é um desses jogadores que vai sair, aí saiu até um negócio que o Corinthians ia atrás, não sei o que, sei lá. Eu só sei que não vai mais, o que seria inacreditável, mas não vai mais porque essa situação aparentemente já se resolveu e eles vão conversar internamente, né? Ou seja, a pressão dos jogadores funcionou. Então, assim, é mais um time que não tá pagando as contas em dia, tá deixando uma situação muito complicada. Administrativamente falando, o Galo, que já foi talvez em algum momento esteve entre as melhores, já não é mais. Então, assim, fato é, o Palmeiras é talvez a única diretoria que é de fato, assim, muito boa, acima da média, sabe? Até do Flamengo, eu considero a do Palmeiras melhor, a diretoria do Palmeiras. Sim. Então, esse é o resultado de você ter a melhor diretoria do país. Você tem base que revela jogadores constantemente, você consegue formar times de base fortes, você consegue contratar jogadores de base que são promessa com 13 anos de idade, o Palmeiras está contratando jogador para colocar na base deles e revelar um futuro craque de seleção. O Palmeiras é assim, cara. Então, o Estevão tá indo embora, já vai vir o Alan, depois vai vir outro, e vai vir outro, e vai ser assim enquanto os outros times brasileiros não conseguissem pelo menos equilibrar essa disputa. E agora, voltando pro ponto das saídas, né? Quem eu acho que realmente o Palmeiras talvez não estava esperando, pensando em substituir, é o Richard Rios, que foi uma saída repentina, né? E é um jogador que fazia total diferença pro meio campo do Palmeiras. Estava sendo um dos melhores do Palmeiras na temporada, na minha opinião. Né? Só não tão bom quanto o Maurício, que eu acho que é o melhor, inclusive, do meio campo do Palmeiras hoje. Então vai fazer muita falta o Richard Rios, e esse sim, acho que o Palmeiras precisa encontrar um substituto, porque o Veiga não tá bem, e não vejo os outros jogadores do Palmeiras no mesmo nível. O Veiga na posição do sim, né? Sim, é outra posição, né? Mas, tipo, vai prejudicar muito o meio campo do Palmeiras, entende? Porque o Richard Rios estava subindo o nível do meio-campo do Palmeiras. Agora, com a saída dele, você vai continuar com um Veiga que não está entregando. Você vai ter o Maurício, que beleza, está muito bem. Mas vai precisar de um substituto que tenha o mesmo nível do Rios, né? Então, acho que o Palmeiras vai ter que ir ao mercado, sim, garimpar para encontrar um jogador bom e que dê para trazer rápido.